Ei, pessoal, boa tarde. Prazer ter vocês aqui novamente com a gente em mais uma edição de uma Vol Live. A gente começa hoje uma série de webinars para falar sobre uma nova era do transporte por aplicativos. E é muito bom ter vocês aqui com a gente. Meu nome é Luiz Moura, eu sou Head de Marketing da Vol. Só um momentinho, eu estou me ouvindo aqui o retorno, galera. Desculpa. A gente está usando o Zoom, para quem está familiarizado com a ferramenta. A gente tem uma caixinha de chat, o bate-papo, em que vocês podem mandar perguntas, comentários, fazer algum tipo de provocação. A gente está com um pessoal super bacana aqui ao vivo com a gente, para trazer muito conteúdo para todo mundo. E, como eu disse, esse é o primeiro episódio. A gente convidou 2 parceiros estratégicos e muito especiais para a Vol para estarem com a gente hoje. Do meu lado, eu tenho uma pessoa muito conhecida de vocês, que vocês já viram em outras oportunidades, a Jordana Souza. Jô, se apresente para quem não te conhece ainda. Boa tarde. Eu acho que eu e a Heloísa, a gente já está super popular aqui nas lives, mas para quem não me conhece, eu sou a Jordana, também sou aqui do time da Vol, e é um prazer estar aqui reunido e com esses 2 grandes parceiros. Isso aí. Obrigada. Junto da gente, obrigado, Jô, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Junto de nós temos o Guilherme Becker, que é Head de B2B da Cabify no Brasil. Guilherme, se apresente também para quem ainda não te conhece. Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bom, como o Luiz já trouxe, eu sou o Guilherme, eu sou responsável por toda a área corporativa na Cabify, já tenho mais de um ano de empresa aí, e estou muito feliz de poder bater um papo com vocês, trazer um pouco de tudo que a gente tem feito aí nesse momento tão complicado, para tentar tornar um pouco mais seguro e mais tranquilo passar por esse momento. Muito legal, Gui. Muito obrigado por estar com a gente aqui hoje. Gente, a Cabify é um grande parceiro da Vol, está dentro da nossa plataforma, as empresas que já usam contam com o conteúdo deles. Conosco também nós temos uma figura muito importante, o Igor Raj, do time de Procurement da Souza Cruz, BAT, da América Latina. Igor, por favor, se presente para a gente também. Muito boa tarde, pessoal, muito prazer. É um prazer muito grande poder representar a BAT aqui nesse fórum, poder conversar um pouco sobre esse assunto extremamente importante aí no mundo corporativo. Muito legal, Igor. O prazer é nosso de ter aqui com a gente, tá? Pessoal, para a gente começar, eu queria fazer uma introdução de como que a forma como a gente está vivendo e trabalhando mudou para caramba, né, nos últimos dias, nos últimos meses. E o transporte dentro dessa sistemática social também precisou se adaptar e se atualizar. A gente tem visto muitas notícias e muitas repercussões de como os aplicativos de mobilidade também estão na onda de se adaptarem para fornecerem experiências de transporte de mobilidade cada vez mais seguras para os motoristas e para os próprios passageiros, né? Inclusive no meio corporativo. E eu queria que você falasse para a gente, Guilherme, conta um pouco da Cabify. A Cabify ela tem um histórico interessante nesse viés de segurança e saúde do próprio motorista e do passageiro. Fala para a gente um pouco das iniciativas que a gente já tinha visto antes e que foram mantidas e atualizadas nesse novo momento. Bom, com certeza, né, Luiz? A Cabify sempre prezou muito pela segurança, né? Ela sempre foi um dos nossos grandes pilares, não só para o usuário, né, para o passageiro, seja ele corporativo ou do usuário privado também, mas também para os motoristas, que são parte fundamental do nosso negócio, né? Essa balança ela sempre tem que estar muito equilibrada para que a gente consiga um bom atendimento para os nossos usuários. E quando a gente começou com essa pandemia, né, com todo essa loucura que começou a acontecer, a gente teve que mudar, né, e se preocupar cada vez mais com todos esses stakeholders que a gente tem, seja ele com os funcionários da empresa que começaram a trabalhar home office, seja com os nossos motoristas que tiveram uma queda na sua receita e nos seus ganhos, que basicamente é o principal ganha-pão deles, onde eles tiram receita, são nas viagens, e também dos usuários, né, sejam eles privados ou corporativos, tiveram uma mudança muito significativa em como que eles utilizavam a ferramenta. Então, a gente começou a fazer a gente teve também um grupo de crise que a gente montou para entender o que a gente poderia fazer para ir para encontro desses problemas e tentar achar algumas soluções para minimizar o impacto. Então, a primeira ação que a gente teve de imediato foi buscar novas fontes de receita para a empresa, para a Cabify, né, e também para os nossos motoristas. Então, a gente tirou do papel o nosso projeto de entregas. Então, foi uma coisa que a gente conseguiu fazer muito rápido. Foi um projeto que surgiu aqui no Brasil, porque a gente viu que a demanda por delivery seria uma crescente muito grande, com todo mundo ficando em casa, trabalhando home office, etc. A gente desenvolveu todo esse projeto aqui no Brasil, conseguiu colocar no ar em pouco menos de um
mês, e o bacana é que foi um projeto desenvolvido aqui e a gente espalhou ele para todo mundo. Então, todos os países onde a Cabify está presente, aqui na Latam e também na Espanha, onde fica a nossa matriz, implementaram o serviço de entrega e está sendo não só um produto bom para ser utilizado agora, durante esse período, mas ele vai estar sempre no nosso portfólio aí de produtos, né? Então, essa foi a primeira ação muito rápida que a gente tomou. E, obviamente, a gente começou a tomar algumas medidas para garantir a segurança nas corridas, porque por mais que o distanciamento social fosse incentivado por nós em toda a nossa comunicação, a gente não queria que as pessoas estivessem indo para a rua, utilizando, se movimentando, era necessário. Nem todo mundo podia se dar o luxo de ficar em casa, trabalhando remotamente, etc. Muitas empresas, para a sua operação, precisam estar na rua, precisam estar fazendo entregas, precisam estar se movimentando de um lugar para o outro, continuar indo para o escritório. Então, a gente pensou, caramba, o que a Cabify pode fazer para tornar esses deslocamentos, essas viagens um pouco mais seguras e tranquilas, tanto para o motorista como para o usuário? Então, a gente fez um grande projeto que foi a aplicação de barreiras protetoras nos carros, que dividem, né, o espaço entre os motoristas e os passageiros. Então, a gente fez um super projeto, um desenvolvimento aí com vários protótipos, até a gente achar um modelo que ficasse ideal, tanto para o motorista, tanto com preço atrativo, que a gente pudesse distribuir para um número máximo aí de motoristas também. Então, poxa, ficou muito bacana. Acredito que muitos de vocês já conseguiram ver nas redes sociais, em algumas notícias que saíram na mídia também, que é uma barreira plástica que efetivamente protege tanto o motorista que passa o dia rodando, pegando um monte de passageiros, mas também o usuário do motorista que também está exposto a esse risco, né? Então, essa foi a nossa primeira medida e, claro, junto com isso, a gente fez toda a distribuição de álcool em gel para os motoristas, para eles e para o carro, para poderem passar nos principais pontos de contato, maçaneta, etc. As máscaras, né? Porque é obrigatório o uso, não só pela legislação que a gente tem hoje também, mas é uma questão, acho que até social, a utilização das máscaras. Não só pelos motoristas, né? A gente faz também uma verificação dos usuários para garantir a segurança dos nossos motoristas também. Então, se um passageiro chama uma corrida e ele não está usando a máscara, o motorista ele pode cancelar uma corrida justamente para garantir a sua segurança também. Então, é um ciclo que a gente está fazendo para garantir a segurança de todos que utilizam a Cabify, porque a gente sabe que por mais que tenha caído o volume de uso nesse momento, etc., a gente continua tendo que garantir esse forte pilar nosso, que é a segurança. E essa balança desse ecossistema que você falou, Guilherme, tanto de enxergar possibilidades de receita para manter o negócio Cabify evoluindo, né, como empresa e como solução para a sociedade, essa balança é algo importante, né? Quando a gente fala de transporte, a gente normalmente lembra do passageiro, mas tem uma pessoa extremamente importante dentro do veículo que está conduzindo o carro e que viabiliza essa operação toda, que a gente também não pode esquecer dela. Jô, sobre isso, você quer trazer alguma coisa? Eu quero aproveitar esse gancho, principalmente a gente acompanhou muito bem, né, essa transição de modelo, né? Acho que a segurança realmente sempre foi um pilar muito importante e é uma premissa para que a gente tenha isso no nosso ecossistema, né, Luiz? E a gente precisou acompanhar a continuidade dos negócios dos nossos clientes, e aí a gente conta com os nossos parceiros. Porque o ponto que a gente sempre bate, assim, né, que a gente sempre escuta das grandes empresas, é a questão de economia, economia. Só que a gente vive um outro modelo hoje, né, onde a segurança é muito mais importante do que hoje uma redução de custo. E aí eu quero aproveitar, vou falar isso, mas eu vou chamar o Igor, porque como que foi, Igor, garantir a continuidade desses serviços de vocês, né, da Souza Cruz, no meio desse negócio, sendo que tinham muitas pessoas que, fica em casa, mas eu não posso ficar em casa, eu tenho que manter o negócio funcionando, né? Conta um pouquinho pra gente de como que foi garantir essa continuidade. Claro, exatamente. A gente vive nesse mundo corporativo, tanto nós da Souza, da BAT, como vocês aí, a questão monetária, ela rege as nossas discussões diariamente. Porém, nesses períodos de pandemia e nessa crise humanitária que a gente está vivendo, a gente vê claramente que o colaborador, para nós, é o nosso bem mais precioso, que sem ele
a gente não consegue ter as metas não serão atingidas e nada disso será concretizado. Uhum. E pensando nisso, foi onde a gente entende que a melhor solução é a gente garantir a saúde, o bem-estar, a qualidade de proporcionar um serviço perfeito aos nossos colaboradores. E aí linka muito bem com o que o Guilherme falou, que é a prestação de serviço, por exemplo, da Cabify, que fez essas inúmeras modificações junto aos motoristas, junto aos carros e tudo mais, para poder nos atender da melhor forma possível. É interessante a gente trazer que na Souza a gente tem um comitê de crise para a pandemia. E lá a nossa liderança ela é muito clara quanto às soluções que a gente tem que desenhar para o bem do nosso colaborador. Delas, eu posso exemplificar aqui aplicativos que nós, colaboradores, temos que reportar a nossa saúde diariamente para o nosso controle médico. A gente tem um departamento médico para eles terem um controle disso. Eu posso citar a utilização de máscaras, a compra de máscaras sempre regidas pela OMS, uma utilização das áreas comuns. O grupo de trabalho de home office foi direcionado para o home office e os colaboradores essenciais que a gente chama, que tem que atender a nossa fábrica, que tem que atender as nossas usinas, as nossas logísticas, as nossas vendas, os nossos vendedores, as equipes que estão na rua e precisam se locomover, foi onde a gente tratou nesse comitê de crise com a equipe da Vol, né, que eu posso até exemplificar aqui. Parte desses funcionários nossos, eles usam transporte público e normas municipais, estaduais e da federação, elas proibiram a utilização de transporte público num período de tempo. E dessa forma rápida, a gente precisou não parar com que esses nossos colaboradores conseguissem chegar até onde devem chegar. Se é no ponto de venda, se é numa padaria para poder fazer a negociação, se é na própria usina ou na nossa fábrica, eles utilizaram a mobilidade corporativa provida por vocês e pelos aplicativos. Então, isso eu acho bem legal de trazer nesse fórum, com essas pessoas que estão aqui, e exemplificar de modo como uma corporação como a BAT, que é capilarizada no Brasil inteiro, se viu nessa situação de pandemia e conseguiu usufruir da melhor forma possível dessa solução que é da nossa geração e que foi tão fantástica. Interessante. No ponto de vista empresarial, esses cuidados eles trazem ali uma segurança para o funcionário, mas também garantem uma sustentabilidade do negócio, né? Porque pelas pessoas, esse vai e vem está mantendo essas empresas ativas e muitas delas até prosperando nesse momento, e outras passando por esse momento com um pouco mais de desafio, mas ainda, né, de forma mais estruturada. A gente tem alguns cases dentro da Vol, Igor e Guilherme e Jordana, de algumas empresas que trabalham essa sensibilização interna com algumas estratégias diferentes. Nem todas têm essa maturidade, como o Igor trouxe para a gente, de ter um comitê de segurança e saúde, uma estrutura com aplicativo para trabalhar ali diariamente, periodicamente, o status desses funcionários. Mas para aquela empresa que não tem isso ainda, que precisa, que é uma coisa necessária, se não é necessário, não foi necessário até então, é necessário a partir de agora. O que vocês têm ali de sugestões? Por exemplo, Guilherme, quais são as dicas que a Cabify tem dado para os usuários, né, que podem trazer, a gente trazendo ali para o universo corporativo, podem ser úteis para uma gestão dentro da empresa, uma gestão de mobilidade dentro da empresa? Bom, o mundo está mudando muito rápido, né? Se a gente pensar o mercado de mobilidade urbana, em pouco tempo ele já mudou muito. Se a gente pensa, sei lá, 5, 6 anos atrás, que foi quando a gente começou todo esse movimento aí de mobilidade através de aplicativos, com os primeiros que começaram a sair tanto fora do Brasil como aqui no Brasil, chega um momento desses e muda tudo, né? A própria mobilidade está passando por essa transformação. Como a Jo trouxe antes, primeiro a gente pensava em preço, a gente quer sempre o aplicativo com preço mais rápido, o preço mais baixo, desculpa. E agora já não é só mais isso que importa, sim o quanto que esse aplicativo vai se preocupar com a saúde dos funcionários, né? Como o Igor trouxe, a gente tem que pensar que o transporte público hoje é um dos locais onde a pessoa vai estar mais suscetível à transmissão do vírus, ela vai estar com o risco de transmissão, dela pegar esse vírus, levar para a empresa, comprometer toda a operação dela. Então, tudo isso muda bastante.
Então, o que a gente tem feito é uma comunicação muito forte sobre precaução mesmo, tanto para os nossos usuários como corporativos, privados, com recomendação para, se você precisa, se você não precisa ir para a rua, fique em casa, se proteja, proteja os outros, né? Se você tiver que sair, caramba, sai protegido, coloca máscara, usa álcool gel, lava as mãos, se proteja efetivamente. Isso é uma comunicação massiva que a gente faz, né? Com todas as regras que a OMS vem divulgado, então a gente faz para os motoristas, para os usuários, inclusive internamente também para o nosso time de funcionários que continua trabalhando home office ainda também, mas eu acho que é uma questão de conscientização. Então, essas mudanças que a gente vem sofrendo no mercado, ao mesmo tempo elas abrem outras oportunidades. Se uma empresa antes se preocupava em mandar o funcionário dela para uma reunião de Cabify, chamando um carro através da Vol, enfim, hoje ela vai pensar diferente, ela vai pensar mais na segurança daquele funcionário, na segurança da sua operação e levar esse colaborador dele de uma forma segura até o escritório para que a operação dela continue gerando bem. Então, acho que essa é uma das principais mudanças, como que os aplicativos vão trabalhar, vão facilitar e garantir a segurança dos funcionários e das operações das empresas aí nesse futuro a médio e longo prazo. Uhum. Muito legal isso, Gui. E é muito legal quando a gente pensa nessa mudança toda que a gente sofreu em pouco tempo, né, nos últimos 3 meses, desde a forma como a gente trabalha, como a gente se relaciona e como a gente se faz os nossos deslocamentos, né? E aí, pensando nesse contexto, garantindo nem todas as empresas que a gente trabalha, que são nossos parceiros, nossos clientes, possuem esse gerenciamento de risco, esses comitês, até pela estrutura, às vezes pelo tamanho, ou pelo próprio segmento, né? Como vocês da Souza Cruz. Mas a gente sempre tem um ponto focal dentro da empresa. E aí, o legal é a gente sempre trabalhar em conjunto. Então, a gente consegue aproveitar essas oportunidades, porque o nosso negócio também não pode parar, a gente precisa que as pessoas estejam na rua, né, para se deslocar, mas ao mesmo tempo, assim, precisa? Não precisa, mas se precisar, ele vai abrir o aplicativo, ele vai ter uma orientação do que ele precisa fazer para sair de casa, do que ele precisa fazer para entrar no carro, das normas da empresa, né, do regimento interno. Então, a gente consegue trabalhar isso muito forte junto com os nossos parceiros e com os nossos clientes. Então, isso é muito legal. Então, centralizar esse gerenciamento de risco dentro de um fornecedor, quando você não tem essa estrutura dentro da empresa, é algo que pode contar. E as oportunidades de negócio. Então, o Cabify Entregas é algo que também está disponível dentro da plataforma da Vol. Então, esse deslocamento da ruptura do trabalho dentro do escritório, do trabalho remoto, busca o meu computador, tem que ser algo seguro. E hoje, dificilmente você sai de casa para buscar alguma coisa, né? Se você está em casa. Então, são novos segmentos que surgiram e que alguns vão se consolidar, como a gente está usando o Zoom, a gente poderia estar fazendo isso presencial, um evento, ia ser uma estrutura, ia ser diferente, mas hoje a gente consegue impactar mais pessoas de forma digital. Não acho que isso fica para sempre, né? As coisas vão mudar. Também acho que a gente não precisa discutir o novo normal, porque até escutei uma piada essa semana, porque o novo normal, cada vez que você fala, morre um panda, porque ninguém aguenta mais o novo normal. Mas é muito legal a gente pensar fora da caixa e aproveitar as oportunidades, né? E sempre garantindo essa conexão de segurança, onde eu posso ajudar, seja inserindo dentro da ferramenta uma notificação específica da empresa, que oriente aquele seu colaborador, porque às vezes a informação não chega até a ponta, né? Mas ele precisa se deslocar. Então, essas oportunidades são muito legais. E aí, eu vou puxar aqui o Igor, porque a gente tem muita coisa legal que a gente fez junto aí nesse curto espaço de tempo, e a gente lançou no meio da pandemia, né, Igor, toda a operação. Exato. E aí eu vou deixar para você contar aí um pouquinho, senão eu vou falar, né? Não, conto. As pessoas olham assim e falam, porque a Souza Cruz é uma empresa centenária, estruturada no mercado. Eu digo Souza Cruz, mas nosso nome é BAT, British American Tobacco, mas no Brasil a gente é conhecido como Souza Cruz, por causa da história do tabaco, do cigarro no nosso país. Mas nós somos uma empresa centenária. Nós possuímos culturas antigas que elas nem se comparam, com, por exemplo, com uma Cabify, que tem 6 anos, né, que se eu não me falho, Guilherme. Então, que veio de uma startup, que veio no mundo tecnológico, a própria Vol também. Então, é uma dificuldade tremenda para a gente poder opinar sobre quais são qual é o futuro, até porque não é da nossa cultura fazer isso. Mas, bom, falando um pouco
da história. A nossa mobilidade corporativa, ela sempre existiu dentro da BAT. Nós usávamos muito táxi e era incrustado na cultura da empresa esse modelo de transporte, né? Então, e era voucher, a gente trabalhava com voucher, depois veio o Uber, veio a própria Cabify, o Wapa, isso é muito recente e mesmo assim não era centralizado. Então, vocês imaginam uma empresa como a nossa, que com vários processos mundiais super interligados, e a gente falhava nessa questão de mobilidade, de integração, de controle, exatamente com o que linka com o que a Jo falou, né? Então, nós podemos claramente uns exemplos de que se faz necessário essa transição contínua de trazer empresas e trazer parceiros que vão agregar valor a um nicho de mercado que não é nosso. Nós somos a empresa de trabalhar com tabaco, cigarro e tudo que envolve nesse mundo. No transporte corporativo, não. Então, a gente pecava muito nisso e junto com a nossa equipe de procurement, eu posso trazer a Thaisa, posso trazer a Cibele, as pessoas que trabalharam conosco. Então, é muito importante, sim. Acredito que... Essa digitalização, né, Igor? Porque quando a gente sai, como você falou, a sua expertise é tabaco, né? Tem para outros segmentos, você busca os seus parceiros ideais para resolver aquela lacuna de qual não é a sua expertise, e a empresa também não tem que ser expert nisso. Para isso que a gente existe, para isso que a Cabify existe. Então, é esse o modelo de parceria, né? E falando disso, hoje as empresas, para maior garantia de segurança do seu equipamento, tem que ser através de tecnologia. Não existe. Puxa, gente, eu não sei como que a gente passaria por esse momento se a gente estivesse ainda com o modelo analógico predominante, né? Porque a gente sabe Exatamente. Que empresas, o Igor até falou que a BAT é uma empresa gigante, de fato, a gente tem várias empresas de porte, talvez um pouco próximos aí de vocês, que ainda não têm essa gestão de mobilidade digitalizada. Nem sei se digitalizada é o melhor termo, porque a gente evoluiu muito do digital, né? Agora a gente tem apps integrados, tem uma gestão corporativa, tem plataformas que são atualizadas em tempo real. E eu queria até trazer um exemplo. Eu e a Jordana, nós tivemos que fazer umas viagens aqui emergenciais pela empresa, e eu me senti extremamente seguro dentro de um Cabify, dentro de um veículo por aplicativo. Muito mais seguro se eu tivesse que chamar um táxi de rua. Eu sei que eu estava sendo monitorado, o trajeto era monitorado, existe um motorista que tem aí diversas orientações sobre o uso do transporte. E aí, assim, seguindo aquelas regras que a gente chama de regras de ouro, evitar o contato com o motorista, ficar ali sentado no banco de trás, janelas abertas. Eu sei que está bem frio, né, nesse momento do ano, mas assim, aproveitar esse ventinho, né, no rosto com uma tranquilidade de permitir a circulação de ar, não deixar o motorista... Eles já estão orientados por isso, mas assim, se predispor a colocar a bagagem de forma autônoma. O que o Igor trouxe de essa transição no momento de pandemia, a gente pode pensar que isso talvez seja um risco grande, né? Assumir um desafio desse nesse momento é bastante complicado, mas, ao mesmo tempo, é esse momento que está trazendo as pessoas para uma predisposição maior de usar a tecnologia a favor do transporte. É nesse momento que as mudanças estão sendo mais bem-vindas, que elas estão sendo mais aceitas, e que, não estou falando de empresa só, de board, mas de corpo de trabalho, de funcionários, as pessoas estão esperando essa movimentação do mundo corporativo, né? É muito mais seguro para o funcionário, na ponta do uso do transporte, contar com tecnologias que façam com que ele não se preocupe com algo que não seja o business dele, que é o que a Jordana colocou aqui agora, né? Eu preciso preocupar com a minha atividade, eu tenho que preocupar com como que eu faço o meu negócio desenvolver. E não está preocupado em, nossa, eu vou pegar um táxi na rua e eu não sei qual que é a procedência desse motorista. Eu não estou aqui criticando, tá, gente, o táxi de rua, muito pelo contrário. Eu estou só colocando... Luiz, e se você... Desculpa, cara. Imagina, e se você me permite colocar um ponto bem interessante aqui para a discussão, mais uma vez, é simplificar o quão relevante é estarmos numa pandemia e utilizarmos dessa tecnologia no mundo corporativo. Os nossos que são da ponta de venda, eles possuem carros, tá? A gente possui frota. Então, eles têm o carro deles e colaboradores que não possuem garagem acessível no apartamento
ou na casa onde eles moram, eles estacionam em estacionamentos. E esse deslocamento do estacionamento para a casa deles, estamos fazendo de transporte de aplicativo, que no caso a nossa responsável é a Vol. Dessa forma a gente garante, mais uma vez, a higienização do carro, o controle da OMS em si, em todos os veículos que eles entram. Então a gente está 100%, na medida do possível, obviamente, controlando e os colaboradores da nossa empresa. Interessante, né? Você ter um veículo para poder cuidar exigem deslocamentos que você não tem quando você usa o transporte como serviço, né? Guilherme, que fatias aí de oportunidades de mobilidade a Cabify, além da questão das entregas, também conseguiu trazer à tona nesse momento? No ponto de vista corporativo também. Um dos principais é exatamente essa questão da mobilidade de funcionários, né? Porque além de garantir a segurança, a gente garante também a satisfação do funcionário em saber que a empresa está olhando por ele, está pensando no bem-estar dele, está cuidando dele. Então, acho que uma das principais que a gente conseguiu também ativar agora, é bem recente, é o transporte através de rotas. Então, uma empresa consegue roteirizar um trajeto para levar mais de um funcionário dela para o escritório e depois o escritório levar de volta para casa dos funcionários, né? Legal. Então, essa é uma medida bem nova que a gente conseguiu desenvolver agora durante a pandemia também, que foi uma necessidade que a gente sentiu ouvindo, né, os nossos parceiros também. Então, isso além de garantir toda a segurança, porque a gente tem uma determinação que o número máximo de passageiros é de 2 pessoas, então são somente 2 passageiros por carro, são só pessoas da mesma empresa, o motorista vai continuar não tendo contato. Ele também tem um viés de economia para a empresa, porque no lugar dela disponibilizar um carro para cada funcionário, ela consegue otimizar essa rota e garantir um pouco mais de economia para ela também, porque obviamente, se a gente compara com o transporte público, o transporte por aplicativo, por toda a segurança que ele exerce, mobilidade, etc., ele tem um preço um pouco mais alto. Mas toda essa compensação de segurança e de higiene que ela oferece acaba compensando, principalmente nesse momento que a gente está passando, né? É meio que uma substituição dos módulos fretados, talvez, né? Essas empresas que têm plantas off-site. Inclusive, eu queria até chamar a Jordana para falar isso. Na Vol, eu sei que a gente tem várias empresas que estão até migrando o fretado para o uso do aplicativo e também substituindo para alguns grupos de funcionários o uso do transporte público, não é, Jô? Exatamente. A gente tem várias empresas, dentre elas uma que a gente já falou em outras vezes, que é o Banco Inter, o McDonald's, a Pepsi, que eles precisam garantir a sua operação. E como a gente tem esse controle também, né, de deixar essas duas, em vez de você dar um vale transporte, você libera ali 2 viagens por dia, que é o ir e o vir com segurança através de um aplicativo, né? Então, a gente já tem cases disso, já tem empresas utilizando, e é um modelo que, como eu disse, né, isso tudo que a gente está vivendo é muito instável, muito novo, né? A primeira, nos últimos 100 anos, que a gente achou que não fosse mais acontecer, uma crise mundial de saúde, que é algo que a gente também não consegue prever, né? A gente faz milhões de previsões no início de um ano, corporativamente falando, e aí quando vem uma crise de saúde é algo que você não consegue prever. Mas essa funcionalidade é algo que a gente já tem, já libera, e tem muitas empresas já utilizando para garantir esse deslocamento, como o Igor falou, né? O pessoal de comercial deles, eles têm essa possibilidade também do deslocamento até chegar o carro com mais segurança através do aplicativo da Vol. Interessante. Agora, Igor, uma pergunta que me veio à cabeça também. A gente está falando de uma mudança de método de transporte, né, de sistemática de mobilidade, de uma empresa que tem amplitude nacional, né? Vocês precisam de gente se movimentando aí por todos os lugares. Como que fica isso em localidades mais remotas, em locais ali que você precisa de uma operação específica? Como que vocês trataram isso na BAT? Bom, essa é uma dificuldade muito grande que a gente enfrentou, inclusive na discussão que nós tivemos quando foram nos apresentados da VOL e tudo mais. Foi uma discussão, porque as nossas operações, elas são talvez distantes. Eu digo talvez porque nossa Finlândia, a gente tem uma força da nossa diretoria de fumo, que são usinas de fumo. Bom, resumindo, onde fica a nossa produção de fumo é mais centralizada no sul do país. Então, são localidades como Cachoeirinha, Santa Cruz do Sul, Rio Negro, que não são grandes capitais, não são capitais. Então,
é um pouco complicado, mas como a gente já está inserido nesse mercado, nessas pequenas cidades, por muito tempo, a gente tem os parceiros, os nossos transfers que vocês acabaram de falar, e aí que está o X da questão, é aí que está a questão, como consegue integrar essa novidade, essa modernidade, que é a solicitação por aplicativo, é esse controle de transporte, dentro dos transfers que nós temos há mais de 30, 40 anos. E aí a Vol veio com uma solução excelente, que é integrar dentro do aplicativo, de forma que a pessoa, o colaborador, consiga solicitar não somente o transporte por aplicativo, mas também. Então, é uma solução genial, é uma solução que agrega muito valor no controle que nós temos, que nós conseguimos entender com mais visão macro de transporte, de gestão de transporte, como que é solicitações, quais são os horários, por quem são feitas, quais são os valores em comparação com o que o mercado está julgando. Então, isso é muito importante para business, para manter a qualidade dos nossos colaboradores, em não descartar os transfers que estão lá há muito mais tempo que nós, né? Que são parceiros da empresa há muito mais tempo que nós, colaboradores. Então, isso é um exemplo legal para responder a sua questionamento. Legal. Então, esse funcionário que está lá nessas unidades, ele tem uma experiência muito próxima desse funcionário que está nos grandes centros urbanos. E aí eu volto essa pergunta para o Guilherme, até para poder falar para a gente, Gui. Esse funcionário que ele sai de uma localidade, por algum motivo ele tem que fazer uma viagem essencial, quando ele chega, por exemplo, num aeroporto e ele precisa pegar um veículo, existe alguma recomendação específica que a Cabify tem tido para os motoristas para atendimento a áreas de aeroporto? Hoje a gente segue o mesmo padrão em todos os locais, né? A gente não acha que o aeroporto é mais ou menos seguro do que qualquer outro lugar que um passageiro possa pegar uma viagem, né? Então, a recomendação é sempre a mesma para o motorista, de higienizar o carro, higienizar as mãos, né? Usar a máscara, passar álcool, e a mesma coisa para os usuários. A gente reforça sempre que ele precisa se manter o mais seguro possível em qualquer lugar, seja no aeroporto, aqui no Brasil, seja quando ele faz uma viagem aí no futuro para o exterior, ou esteja chegando de uma outra cidade, a recomendação é sempre a mesma. A gente reforça isso não somente nos aeroportos, mas em todas as localidades que a gente tem atendimento. Legal, legal. E eu acho que também essa percepção de segurança, gente, ela vai muito dentro do que o colaborador também entende que para ele é uma modalidade confortável de transporte. Aquele que tem o transporte público, por exemplo, à disposição e ele se sente confortável em utilizar, acredito que também não deva ser uma oportunidade desconsiderada, né? Um uso, né, que a empresa pode não estimular. Agora, Jordana, pensando naquele usuário Vol, que ele também pode optar pela modalidade que para ele faz mais sentido naquele momento, nessas localidades em que a gente tem regiões remotas, a oferta de tecnologia, até por questões geográficas e de operação, ela costuma ser um pouco mais restrita. Que solução que a gente tem, complementando aí o que o Igor trouxe? Essas localidades que o Igor falou nem são tão remotas assim, viu, Igor? Eu queria até te falar. Eu já falei que eu morei lá perto, hein? Exatamente. Jordana é do interior de Santa Catarina. Né? Largar vocês lá em Itajaí. É isso aí, ó, vizinho. É quase lá, Criciúma. Mas bom, para essas regiões remotas a gente tem várias, né? Se tratando de empresas muito grandes de operação, elas acabam sendo afastadas, essas fábricas, dos grandes centros. Elas não estão ali na região de São Paulo, Rio de Janeiro, elas estão lá em Santa Cruz do Sul, acertei, Igor? Acertou. Santa Cruz do Sul, elas estão no interior de Porto Alegre, Manaus, então elas estão um pouco mais distantes do grande centro. A gente também tem uma tecnologia para trazer esses fornecedores locais, né? A gente tem vários parceiros locais, aproximadamente hoje quase 40, que são esses atendimentos que muitas das vezes já é um parceiro, como no caso da Souza Cruz, aí há 30 anos, já conhece a procedência, já conhece o diretor que leva, essa questão da segurança e de já ser da empresa, né? Por muito tempo acaba que vira quase que da família, né? Ali já está há tanto tempo. Então a gente traz esse fornecedor também para dentro da plataforma para poder atender especificamente aquela cidade, porque a gente sabe que ela não é 100% atendida por um fornecedor por aplicativo, né? E você concorda comigo, né, Gui? Hoje não é 100% do país, a gente vive num país
em regiões muito afastadas, sem grande Sim, acesso à continental, né? rede de internet, exatamente, não tem internet. Então, o que a gente faz? A gente tem essa solução, onde a gente agrega esse fornecedor local, que a gente chama, e ele fica dentro da plataforma, disponível para esses usuários, e a gestão continua centralizada, né? A gente está falando aqui de segurança, de gestão, um modelo onde a gente precisa centralizar e dar uma visão, né? Não adianta só eu liberar para um grupo de usuários, onde ele vai ter mais um privilégio porque tem mais acesso à tecnologia. A empresa ela tem que sempre prover aquela melhor experiência para todo mundo, né? Para que isso chegue lá na ponta. E a gente consegue fazer isso com 100% da empresa hoje. Hoje eu consigo atender 100% da empresa. Inclusive, a gente tem ali, né? Semana passada a gente falou sobre o nosso case de sucesso com a Pepsi e tudo isso. E hoje, menos de 2% da operação deles não são atendidas, né? Falando de fábricas, de regiões super remotas. Então, a gente consegue, sim, atender também dentro da nossa solução essas áreas. E tem tanta coisa nova, né? Pode falar, desculpa. Eu acho que só é bacana até complementar o que eu já trouxe, como isso é estratégico até para a Cabify nessa parceria junto com a Vol. Porque, obviamente, a gente não consegue ter uma capilaridade em todas as cidades do Brasil e quando a gente está trabalhando com a Vol, a gente consegue atender da melhor forma clientes em algumas cidades onde a Cabify não teria o nível de atendimento que a empresa precisa. Então, eu acho que é bacana a gente reforçar isso também, né? O serviço de táxi também, né, Gui? Que é a Easy hoje ainda, mas que aparece tudo dentro da Cabify. Então, não é só a Cabify, né? A Cabify hoje ela tem uma capilaridade mais centralizada nos grandes centros, mas tem o braço da Easy, que também é da Cabify, e também tem essa complementariedade de atendimento nessas regiões mais remotas. Então, é isso que é parceria, né? A gente... Sim. E está com cada vez mais produtos, mais opções, né? Tanto para a Vol como para todos os clientes que estão através de vocês, né? A gente tem o táxi, tem o carro privado, a gente tem a questão das entregas, seja para tem até uma pergunta dessas de entregas, Gui. Vamos até responder uma pergunta aqui de entregas. Ele está perguntando se a gente vai falar sobre transporte de mercadorias. A gente tem o Cabify Entregas, ele pode deslocar qualquer coisa? Como que é? Só para explicar aqui para a galera entender um pouquinho da regra do delivery. Bom, a única limitação, vamos dizer, que a gente tem nas entregas é o tamanho do que você vai carregar dentro do carro, né? Obviamente, a gente não consegue carregar alguma coisa que não caiba no porta-malas, porque basicamente o transporte tem que ser feito no porta-malas do carro, mas sim, é um transporte que a gente tem atendido desde empresas especializadas em delivery de comida, de supermercados, farmácias, ou até uma necessidade particular. Se eu preciso enviar um presente de aniversário para o meu irmão, enfim, eu consigo mandar uma garrafa de vinho para ele, ou se eu estou no escritório, eu preciso mandar um documento para assinatura de alguém que está trabalhando no home office, eu posso chamar a entrega do Cabify e ele vai levar o documento até lá para ser assinado, trazer de volta. Então, ele trouxe esse produto de entrega, ele trouxe mais opções de uso para a nossa plataforma, não somente quando a gente está com um passageiro dentro do carro, mas também para atender essa necessidade, principalmente nesse momento. Então, está sendo um sucesso bem grande. A gente está muito feliz e não só no Brasil. A gente tem cases aí em outros países da Cabify que implementaram também, que estão voando com entregas. Legal. Inclusive, sobre operação internacional, eu queria até que o Igor pudesse comentar com a gente. Brasil nessa dimensão enorme, né? Essa complexidade territorial e de infraestrutura de transporte. E a tecnologia de aplicativos ela vem para suprir uma necessidade. Provavelmente é um grande case para a BAT aí no mercado global, na empresa global. Você tem tido, às vezes, algum convite para participar de alguma pesquisa, Igor? Trazer ali um pouco da experiência de como que foi implantar talvez o maior mercado de mobilidade do mundo? Bom, deixa eu exemplificar para vocês. A BAT, nós somos divididos em alguns cones. E quando eu digo cones, nós aqui no Brasil somos responsáveis pelo Cone Sul. Então a gente fala de BAT Latam South, incluindo Cuba. Então são questão de 9 países dessa região. E obviamente o Brasil, por extensão continental, é o maior e o mais complexo em si, voltado para a mobilidade. Porque a nossa fábrica, nossas usinas estão em maior quilometragem de distância, tá? E sim, obviamente, como a gente é responsável por esses times, Latam, e a gente está trabalhando em conjunto, estamos em
total sincronia em apresentar para eles essa solução que é sensacional para o mundo corporativo. Então, sim, já estamos conversando, já estamos colocando a Jordânia em algumas rodas de conversa com nossos times da Argentina, do Chile. A gente tem um time específico para isso. Aqui no Brasil, time de facilities, para desenvolver isso junto ao nosso, que a gente chama de procurement, Latam South. E sim, cara, são dúvidas, são questionamentos, eles precisam entender, a gente acha importante expor alguns temas de que se a gente acredita que o Brasil tem problemas geográficos, de segurança, alguns países Latam, é muito mais grave isso. Então, a preocupação com segurança, com mobilidade de colaboradores dentro de zonas complicadas, talvez zonas de risco, são temas bem delicados. Mas sim, cara, assim, a gente está bem atento a isso, com os próximos passos, assim, que a gente estruturar 100% o nosso Brasilzão, a gente vai com certeza seguir isso para os nossos parceiros Latam, com certeza. Legal, muito legal ouvir isso, Igor. E Guilherme, Cabify é uma empresa que tem, acho que a matriz é na Espanha, e tem operação em vários países. O que a gente tem visto de iniciativa aí dessa atualização do transporte dentro e fora do carro, nessas outras nações que a gente ainda está para vir para o Brasil? O que tem aí para chegar? Tem alguma coisa que... Ou o Brasil ele é referência para aquilo que tem sido feito para fora? Como que é no caso da Cabify? Claro. Bom, cada país que a gente atua, a gente está praticamente em toda a Latam e na Espanha, onde fica a nossa matriz, tem uma particularidade muito grande. E agora eu acho que isso foi muito latente durante a pandemia. A gente viu a Espanha ser um dos países mais afetados muito rapidamente no início. Então, quando começou lá na Espanha, isso foi em meados de março, se eu não me engano, segunda quinzena, começar a fechar tudo, a empresa já começou a se precaver em toda a América Latina também. Então, a gente não esperou isso chegar no Brasil ou na Colômbia, onde fosse, para que as medidas preventivas fossem tomadas. Então, a gente teve uma vantagem competitiva nesse sentido de conseguir se antecipar um pouco, porque a gente via aqui no Brasil, muita gente achava que isso não ia chegar aqui nunca, que era uma coisa que estava fora da nossa fronteira, nem se acreditava que pudesse chegar na proporção que a gente está hoje, né? Então, toda essa previsibilidade que a gente conseguiu tomar com um pouco de antecedência nos ajudou a passar com um pouco mais de tranquilidade, né? Falando de iniciativas, tudo que a gente trabalha no Brasil, a gente consegue replicar em todos os outros países e o inverso também. Então, como eu comentei no início, o delivery surgiu aqui, mas a gente replicou para os outros países, sendo sucesso aí na Argentina, no Chile. A questão de rotas compartilhadas, ela surgiu na Colômbia e a gente trouxe para o Brasil também, funcionando super bem. A gente teve durante o período de pandemia na Espanha o Cabify for Heroes, que era uma modalidade que transportava todo mundo, todos os agentes de saúde, médicos, etc., do deslocamento da casa deles até os hospitais de forma gratuita. A gente trouxe isso parecido para o Brasil também, fazendo a rota para doação de sangue. Também quem fosse doar sangue nos hemocentros não pagava pela corrida, tanto para ir como voltar para casa. Legal. Então, tudo que a gente trabalha no país, a gente tem uma sinergia muito grande como grupo para usar como benchmark essas iniciativas e trazer para a gente também. Se não for exatamente como ela aconteceu, usar o aprendizado para que a gente consiga transformar num modelo que funcione bem no Brasil também. Legal, deputada. E aí, com essa reabertura de fronteiras, alguns negócios que dependem desse trânsito internacional, de gente, né, de funcionários, como que fica esse atendimento, Jordana? Como é que a gente consegue, para essa empresa que precisa voltar a viajar, a gente está com algumas rotas internacionais aí retomando, grandes companhias aéreas voltando a voar de e para o Brasil, para a empresa que tem que se movimentar, ou que vai precisar começar a se movimentar internacionalmente, como que eles podem ter um suporte de uma gestão de mobilidade pela Vol? Já tem, né? Inclusive, a grande maioria dos nossos clientes são globais, então eles têm operação não só no Brasil como fora. Como o Igor falou, a gente já tem bastante conversas em andamento para atendimento Latam, mas hoje a gente tem clientes que operam na Europa, e aí é onde também a gente está na nossa expansão, isso já é público, né? Hoje
A gente funciona em qualquer lugar do mundo, a gente procura os nossos parceiros locais, como eu falei, das regiões mais remotas do Brasil, mas do mundo também. E o mercado que a gente está em bastante exploração para a entrada é Estados Unidos e Europa. Então, ele também pode contar com esse serviço da Vol, com a plataforma, em qualquer lugar que ele esteja de deslocamento, seja no Brasil ou seja fora. Tá? Todo o gerenciamento também centralizado. Então, o contrato é aqui, mas alguém do Brasil que foi para fora, ele vai vir no seu faturamento, vai vir na moeda local, ele vai ter todo o suporte e toda a experiência como se ele estivesse dentro do próprio país. Legal. Então, onde tem cobertura Cabify, dá para usar Cabify pela Vol. Dá para usar Cabify pela Vol, em qualquer lugar do mundo. Muito legal, interessante. Agora, uma pergunta aqui, antes da gente finalizar, pessoal, que o tempo está passando super rápido, essa conversa está ótima, não queria que terminasse. Pensando assim, agora para o Igor, tá? O tanto que a gente já tem de novidade, o tanto que a mobilidade já avançou para caramba e tem avançado agora ainda mais velozmente, nesse momento de pandemia. Na sua visão, pensando aí também nesse aspecto de zelar pelo transporte, as condições de uso do transporte no trabalho, o que você acha que ainda é um ponto de atenção para os aplicativos de mobilidade, Igor? Uai, tá perguntando isso para mim, Luiz? Para você, no ponto de vista corporativo. O que as empresas ainda... Porque o Guilherme trouxe para a gente insights extremamente interessantes, por exemplo, a abertura do leque de serviços com entregas, o zelo pela segurança do motorista e do passageiro dentro, eu gosto sempre de falar isso, dentro e fora do carro, mas no ponto de vista corporativo, ou esse é o caminho mesmo? Esse é o caminho? Está atendendo bem? Eu acredito que o atendimento ele é excepcional. Eu falo por mim mesmo, eu uso muito e o atendimento é excepcional. A gente que estava acostumado com a mobilidade corporativa, a gente se surpreende muito com a facilidade, com o controle, com a qualidade que está sendo entregue pela companhia. Que a gente diz pela companhia porque é a gente que está assinando o contrato, mas que está sendo entregue pelas companhias, pelos aplicativos e cada vez maior. E é difícil falar o que eu acredito ser melhoria. Eu acho que o Guilherme é a melhor pessoa para poder falar. Ele com certeza está 2 passos à frente, já observando o que o futuro nos traz de melhoria e como ele consegue aplicar o business dele para nos atender, companhia, da melhor forma possível e mais completa possível. Legal. Ótimo feedback, hein, Gui? O que você aí, pode falar do que está por vir? Eu acho que o principal é que a gente não tem que se considerar só tanto o Cabify como o Vol, enfim, um aplicativo de transporte de ponto A para ponto B, né? A gente tem que trazer essa mobilidade, criando valor para o usuário, criando valor para as empresas, que elas se sintam seguras nesse transporte, que ela saiba que o funcionário dela está sendo transportado com um motorista que é treinado, que ele passa por uma série de testes, enfim, que ele está seguindo recomendações de higiene para o carro dele, para ele mesmo, né, que saiba que o funcionário vai chegar em segurança, seja na casa dele ou no trabalho. Então, eu acho que é esse valor que as empresas vão começar a buscar. Não é só uma questão de economia, como a gente já falou, mas no início também, claro que é importante a questão de preço, tudo isso, essa gestão, mas eu acho que ter gerar o valor que as empresas estão buscando de acordo com a sua necessidade é o futuro da mobilidade agora. É cada um se adaptar, adequar o seu produto, o seu serviço, enfim, o que ele está querendo oferecer para a necessidade do cliente, que às vezes nem ele sabe exatamente o que ele quer. Ele acha que ele está querendo baixar os custos dele com um aplicativo mais barato ou saindo do táxi, indo para um transporte por aplicativo, mas ele, na verdade, ele está querendo buscar, sim, a segurança para o negócio dele, a segurança para ele mesmo que vai utilizar esse serviço. Então, eu acho que a chave é a gente encontrar o que o cliente efetivamente precisa e para vender, passar esse valor para essa empresa, para que ela veja isso da melhor forma e não somente seja um número mais baixo lá no final do mês, só que vamos dizer assim, a satisfação dele com o serviço não é a mesma do que poderia ser quando a gente consegue vender e oferecer os serviços de uma forma um pouco diferente. Muito legal. O que a gente sempre fala aqui na Vol, a gente compartilha com isso, Guilherme, é que a gente quer ser o melhor caminho para que o cliente atinja os objetivos do negócio dele, né?
o melhor meio para que ele consiga se suceder e ter aí bastante proveito, né, do caminho e também do resultado que ele está buscando. E Jordana, antes da gente finalizar aqui, o que você pode falar do que está por vir? Posso falar muito pouco, mas eu posso deixar muita curiosidade. Eu acho que aproveitando os momentos as dificuldades da gente enxergar oportunidades nisso, né? Eu acho que, vou puxar um pouco a sardinha, a gente é muito bom em aproveitar desses momentos, não aproveitar no bom sentido, mas em como ajudar mais. A gente vai ter um lançamento em breve dos nossos novos produtos, de novas funcionalidades dentro da plataforma, mas eu já posso adiantar que é algo que vai mudar o futuro da mobilidade corporativa e como as empresas, como os gestores veem isso e trabalham a forma hoje. Então, é algo muito inovador e eu vou deixar só essa curiosidade aí. Legal, muito bom, muito bom. Pessoal, eu queria muito agradecer a todos vocês, realmente o tempo passou voando, essa conversa foi deliciosa. Guilherme, muito obrigado por trazer a Cabify aqui mais perto ainda da gente, né? Vocês estão com a gente desde o começo, mas a gente tem um grande carinho por vocês e eu acho que isso ficou muito claro aqui para todo mundo. Muito obrigado mesmo. Igor, não tenho palavras para te agradecer também. Foi obrigado, incrível pessoal. essa participação. A gente tem umas perguntas que foram enviadas para a gente no Q&A. A gente responde todas depois, tá, pessoal? A gente realmente está precisando encerrar por conta do tempo. Laura, a gente viu o seu comentário aqui, o seu pedido de contato com o Igor, a gente vai passar para ele, tá? Opa, e muito obrigado claro. aí por todo mundo que está com a gente nessa edição. Na semana que vem a gente tem uma nova. Esse foi o primeiro episódio, a gente abriu ele aqui com chave de ouro, essa série de lives sobre o transporte, né, esse novo momento do transporte em si por aplicativo. Então, muito obrigado mais uma vez e espero que todos tenham aproveitado ali como a gente aproveitou. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.